Estamos ao vivo, gente! Nossa, quanto tempo, né? Eu tô tão sumida aqui. E tô aqui numa quinta-feira, no meu aniversário. Não pude perder essa oportunidade, porque esse ano tem sido... Vocês sabem que eu comecei a fazer o meu curso... A fazer o meu curso, a divulgar o meu trabalho aqui pra vocês, a ensinar a técnica da crepagem esse ano. E vocês têm feito parte aqui do meu ano, uma parte assim, uma parte boa do meu ano é saber que vocês estão aqui, é saber que eu tenho ajudado pessoas, é receber os feedbacks de vocês. Por isso estou aqui comprometida, estou aqui na aula de quinta-feira, não deixei faltar, mesmo no meu aniversário, estou aqui firme e forte. Quero começar, para quem não me conhece, porque tem muitos seguidores novos ultimamente. Eu sou a Bruna Azevedo, eu sou estilista, tenho um ateliê de noivas e também professora, te ensino a técnica da crepagem, uma maneira de modelar sem dificuldades, com mais tranquilidade, de maneira mais instantânea, sem precisar ficar fazendo tantos ajustes e tendo tantos erros assim para consertar. Mas enfim, o que é que eu vou ensinar hoje e ainda tem convidado, eu vou contar pra vocês. Determinada sempre a trazer pra vocês técnica, mas além da técnica, eu acredito pessoalmente que a gente sempre tem que aplicar a técnica com estratégia. E estratégia pra quê? Estratégia pra gente ser sempre um profissional o mais completo possível, o mais carregado de conhecimento, para que isso se reflita no nosso negócio. Quando eu falo negócio, é no seu cantinho em casa, ou no seu ateliê, ou na sua loja física. Transformar o seu negócio em algo duradouro. Para mim isso é muito importante. A técnica, ela é muito importante, ela já facilita todo o seu processo de modelagem, mas eu também acredito que você pode utilizar ela com estratégia para ganhar reconhecimento, para ganhar clientes. Por isso, toda quinta-feira eu trago lives, aulas ao vivo aqui para vocês, com temas que vai agregar nesse conhecimento de vocês, vai agregar na vida profissional. Hoje não poderia ser diferente. Gente, eu tô vendo que o pessoal tá entrando, já me dá uma boa noite, já me fala que tá tudo ok. Hoje não poderia ser diferente, trouxe uma convidada que eu estou muito feliz com essa convidada. A gente vai falar sobre desenho na prática. Você que não sabe desenhar ou que acredita que para desenhar precisa ter dom, precisa ter talento, já precisa nascer sabendo. Hoje a gente vai contar para vocês várias coisas, vai mostrar que isso não é, na prática mesmo não é. Vamos falar a importância de saber desenhar e ainda vai ter um pouco ali da prática. A minha convidada vai te ensinar a fazer um croquis, a base ali, a estratégia de fazer um croquis. E a minha convidada, gente, é a Cacilda Vitória, a minha professora da faculdade de desenho. Uma pessoa que realmente eu admiro muito e ela me ensinou muitas coisas além de desenho que eu carrego pra vida. E por isso eu tô muito feliz de trazer aqui pra vocês hoje. Vou chamar ela. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá falando que tá tudo ok. Boa noite, pessoal. Oi, Vitória, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Tô. Você também tá me ouvindo bem? Tô. Ai, ótimo. Me conta um pouco aqui pro pessoal. Quem é a Vitória? Como é a sua carreira? Bom, eu, Vitória, sou. Eu sou artista visual e professora de desenho, de moda e de artes. Então, eu tenho uma experiência de 18 anos na Universidade Salgado. Foi onde eu dei aula para a Bruna. E tive, assim, tantos outros alunos que eu sou muito orgulhosa dos meus alunos. E dou aula no Centro Livre de Artes, que é uma escola aqui da prefeitura, em Goiânia. É uma escola maravilhosa, que lá nós trabalhamos várias linguagens, não apenas as artes visuais, como também música, artes cênicas. E como é uma escola da prefeitura, é super acessível. Então, essa sou eu, que respiro arte 24 horas por dia. Ai, que legal.
Vitória, sabe o que eu quis trazer com esse tema que eu acho muito importante? Tem muitos seguidores, muitas pessoas da minha área, são costureiras, modelistas, estilistas, que às vezes não fez a faculdade de moda, tem ali seu cantinho em casa e que tem o sonho de poder desenhar o croquis da cliente, fazer uma coisa mais estilizada, ter esse trabalho, né, mais diferenciado. E que também eu vejo que às vezes tem muita crença ali de eu não é para mim porque eu não sei desenhar, eu nunca testei. E aí eu quis trazer, porque eu sei que para mim, na prática, foi assim, né? Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia desenhar nenhum coração direito. E saí de lá muito orgulhosa do meu desenho, graças a você. Por isso que eu trouxe essa aula para entender um pouco mais, né? Mostrar para as pessoas que sim, é possível. E eu separei umas perguntas aqui para a gente ir seguindo, tá? Perfeito. Até que algumas pessoas me passaram. Vamos começar por essa. Nunca desenhei, mal sei desenhar, quando eu desenho não sai legal, precisa ter talento, como é que é? Eu preciso, eu vou conseguir aprender a desenhar mesmo nunca praticado, nunca tentado, ou tentado e não dado certo? Essa pergunta, ela é interessantíssima e é uma pergunta, assim, muito frequente, né? A questão do dom, a questão do talento, nunca desenhei, etc. Porque, na verdade, é uma crença, assim como várias crenças que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida e a gente percebe, pelo menos eu acho que chega um dia que a gente percebe que essas crenças, elas não saíram de você, elas foram meio que colocadas. Você ouviu em algum lugar e tomou como verdade aquele interessante ponto de vista, né? Então, eu te pergunto o seguinte: puxa aí pela memória alguma coisa que você já fez na sua vida que você ouviu dizer que você não conseguiria. Alguma coisa que você já fez, né? Alguma coisinha, seja um bolo, não precisa ser uma coisa assim mirabolante, algo simples, né? Então, o que é a questão do desenho? Eu não desenho. Essa já é a primeira crença, que é um mito. Por quê? Porque existe um conceito que desenhar é fazer linhas. Se desenhar é fazer linhas, o que é que você faz quando você escreve? Desenho. Então, o desenho ele está mais próximo da nossa vida do que a gente imagina. Então, se você tem essa capacidade de escrever e você treinou para isso, né? Você treinou assim vários, não foi um dia, não foi um mês, foram meses, porque lá no primário, no jardim de infância, você começou a fazer traços, linhas, e você foi treinando, 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 e hoje está no automático. Então, você escreve no automático. Então, o desenho, como qualquer outra coisa, é algo que a gente precisa entender que nós já fazemos. E é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Eu não discuto se você é ou não é desenhista. Eu já afirmo, você é desenhista. Bom, mas se eu sou desenhista, o meu desenho é horrível, e agora o que eu faço? A questão é a seguinte: você já é desenhista, mas como está o seu desenho? O que acontece? Quando a pessoa ela é criança, normalmente, lá na infância, tá? Normalmente. Se acontece algum fato de alguém criticar o desenho, né? Por exemplo, que coisa feia. Isso, sim, pode ser a partir de uma professora, um amiguinho, o pai, a mãe, o irmão, qualquer um. Então, fala assim, que feio. A criança, ela não separa o desenho dela. Então, ela toma aquele feio para ela. E como ela não quer ser feia, ela para de desenhar. Então, hoje, o adulto que diz que não desenha é porque o desenho dele parou em algum momento. E aí, para retomar, né, ele tem que voltar lá e falar assim, vamos, mas a base é entender que você já é desenhista. Então, se parou, se houve algum problema, então você tem que ir lá curar e trazer esse desenho para hoje. E isso é muito real, né? Porque eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, quando eu decidi fazer moda, o meu primeiro empecilho foi, não sei desenhar, como é que eu vou entrar na faculdade de moda sendo que eu não sei desenhar? E aí, depois de muito pesquisar, eu fui entendendo que, de fato, é uma coisa muito de prática. É uma coisa de, primeiro, tirar isso, de que você precisa saber. Na verdade, a gente não sabe, não nasce sabendo de nada, é tudo prática. Isso. E aí, depois, ir ali fazendo e persistindo.
durante toda a faculdade, foi uma coisa muito empolgante, gente, porque você vai vendo aquilo ali tomar forma, você começa ali toda desengonçada, acreditando mesmo que você não vai dar conta, e aí depois você começa a ver que de passo em passo, de pouco em pouco, você está construindo um croquis, está construindo, e começa ali com uma maçã, começa com um olho. Eu vou até contar para vocês. Até hoje eu tenho um desenho que eu fiz na aula da Vitória, de um olho, que ficou muito bonito. E era só um olho. O desenho era para você fazer um olho. E ficou tão bonito, eu tenho grudado no meu ateliê, me olhando lá, me lembrando que é possível, porque eu fiquei muito empolgada de que eu não sabia desenhar nada, estava desenhando um olho bonito daquele. Então, é muito assim, de realmente, na prática, gente, é muito real isso. É muito possível a gente ir caminhando, praticando e conseguindo fazer isso, mesmo que não nasceu já sabendo desenhar. E aí, essa questão da palavra dom, né? Que acontece? Eu sempre falo o seguinte, quem aqui tem dom, levanta a mão e fica. Quem não tem, levanta e vai. Mas a vida não é assim. Não são os talentosos que fazem acontecer, são os corajosos, né? Então, muitas vezes a pessoa ela pode até ter uma facilidade, mas se ela não aprofunda, não pratica, ela não vai ter resultado. Então, aquele exercício do olho, eu gosto muito dele, porque para mim é isso que ele faz. Ele prova para as pessoas que com técnica todo mundo dá conta. Agora, voltando aí na questão do dom, eu quero dizer o seguinte. Por um tempo, eu sempre falei assim, gente, desenhar não é dom, é prática. Hoje, o meu entendimento mudou. Desenhar é dom, mas é para todos. Olha que bacana. Essa é a diferença. Você já tem. Por que eu posso afirmar isso? É muito simples. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus é o Criador maior. Então, essa capacidade que a gente tem de pegar um lápis e criar imagens vem de Deus. E isso é para todo mundo. Agora, resta saber se você vai praticar tomar posse, esse dom ativa, né? Ai, gente, que ficou mudo aqui para mim. Como é que tá aí? Ah, voltou. Voltou, né? Não, alguma propaganda acabou de me ligar, gente. Aí eu desliguei, por isso que travou. Ó, o pessoal aqui falando. A Catiane falou, sou prova viva de esforço depois da aula da Vitória. Isso é muito real, a gente às vezes fala. A Cati hoje é ilustradora de mão cheia. Olha que bacana. Ó, às vezes, quando a gente falando aqui, parece que não, tá muito fácil, tá muito bom para ser verdade. Porque quando você vai pôr ali no papel, você fica travada. Mas, gente, é muito real ali de você ir persistindo, de tirar um pouco da crítica, porque a gente costuma se boicotar, e ir lá Sim. praticando e praticando e praticando. Vamos começar com outra pergunta? Aqui, ó, perguntaram aqui para mim. Quais dicas você daria para quem está começando do zero ali? Não sei desenhar, o que eu preciso saber, o que eu preciso iniciar? Do zero, não sei nada, né? Primeiro você vai tomar uns goles de coragem. E vai falar para você mesmo que é permitido errar. Porque o erro é uma das coisas que mais trava as pessoas, né? Eu fiz... e se eu errar? E se ficar feio? Gente, ficou feio? Sem problema, você vai fazer o próximo. Ficou lindo? Também sem problema, você vai fazer o próximo. Então, a gente sempre mira no próximo passo. E aí, para você começar, é muito simples. Papel, lápis e rabiscar, se permitindo errar. Você pode falar para você mesmo, eu não tenho medo do feio, eu não tenho medo que dê errado, porque vai dar errado. Porque você vai fazer coisa feia. Você está começando agora, né? Isso é processo. É processo. Até você adquirir segurança. Verdade. Isso é muito verdade. Agora, uma coisa que é muito importante. Observação, tá? E buscar boas referências. Precisa dos dois. Eu costumo dizer o seguinte, se você começa a ver muita coisa feia, aí o feio, nesse caso, que eu quero dizer é assim, sem técnica. É coisa que não tem maturidade técnica. Então, você vai tender para isso. Então, o que é importante? Você verificar referências, coisas boas, né? Consumir material bom.
A gente tem que ser seletivo. Verdade. Não, e essa coisa de observar, você vai estar construindo com o tempo. Enquanto você vai desenhando, você começa a ver linhas em tudo, sombras em tudo. Eu lembro que a Vitória falou pra gente comprar um caderninho, era um caderninho bem pequenininho, para você ir desenhando com o tempo, o que você quisesse. Gente, eu andava no ônibus, na volta da faculdade, e eu ficava olhando tudo, eu via sombras em tudo, eu via linhas em tudo, já ficava tentando rabiscar, ficava horrível no começo, mas dava para ver a evolução desde a primeira página do caderninho até o final, que ia evoluindo e a gente já começa a observar todas as sombras, cores e linhas e todas as nuances de qualquer forma, de tudo, de um poste, de uma cadeira, e isso é bem bacana, você vai observando tudo e vai ficando mais sensível o olhar, né, o visual. Porque o processo de desenho ele é vivo, ele faz parte da vida da gente, não é uma coisa separada. Então, a nossa maneira de ver o mundo, ela muda completamente. Porque quando você para desenhar algo, é diferente. É como se você visse aquilo pela primeira vez. Porque você vai realmente observar de fato. Então, é muito legal ver esse processo. Como traz um colorido para a vida. Exatamente. Caetano falou, desenhar é dar olhos para a nossa mente, bem isso. E olha que costumam dizer que os olhos são a janela da alma. A gente já estava dando vida a tudo que está aqui na nossa cabeça desenhando. É muito empolgante, eu falo isso com muita empolgação quando a questão é desenho e essa construção de um desenho com técnica e sem técnica. Isso. Quais materiais, para quem está começando, Vitória, quais materiais você indicaria ter ali, já que é bom já ter para começar a desenhar? Gente, é tão simples, tão simples, tão simples, que chega até a ser um pouco ridículo o material para começar. Chamequinho, um lápis de desenho e borracha. Você já pode começar. E aí, à medida que você vai desenvolvendo, você vai se aventurando por novas técnicas. Mas o básico é esse. E às vezes, papel e caneta. Isso, e às vezes é até ótimo você trocar o lápis pela caneta. Por quê? Porque a caneta desliga o botão do medo de errar. Porque você não tem borracha para apagar a caneta. Então, assim, é rabiscar, é se permitir. Rabiscar, rabiscar. Não, e é um vício, gente. Às vezes a gente começa assim, querendo que esteja tudo perfeitinho, tudo na ordem. E isso vai atrapalhar a nossa imaginação, atrapalhar a gente a se soltar. Eu, no começo, eu queria usar régua para fazer as linhas retas. E depois a gente vai soltando a mão, vai soltando o desenho. E vai ficando lindo. Tem até um exercício que a Vitória fazia na época da faculdade, que era o desenho rabisco zen, que era você fazer uma coisa assim, meio abstrata e ir desenhando, pintando aqui, pintando ali. De repente ficava um desenho muito diferente que você criou, fazendo livremente, né? Fazendo de maneira livre. É bem bacana, assim, para se soltar. Exatamente. O pessoal, a Adriana aqui do ateliê, a Adriana falou, tem um lápis específico para desenho? Tem. Existe a gama de lápis para desenho. Por exemplo, esse aqui, o mais comum é o 6B. Esse aqui é um lápis 4B. Eles chegam até o 9B. Esse aqui é um 9B. Você está dando para ver? Fazer assim, ó, esse 9, 6, ele vai ficando mais grosso? É isso? Qual que é a diferença? A mina, né? Porque é um lápis de grafite. Então, quanto maior o número, mais macio e mais escuro e mais grosso é a mina do grafite, tá? Então, assim, se a pessoa vai trabalhar técnica só de grafite, tem gente que trabalha com 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, enfim. E tem gente que faz tudo com 6B. Então, assim, eu quero só um para começar. 6B. Esse aí você já consegue fazer o claro, o escuro, tudo. É lógico, tem que treinar. Mas é tranquilo. E é um material barato. É verdade. Mas eu posso contar um segredo? Oi? Posso contar um segredo? Conta, conta. Fala assim, ó, gente, que eu tenho uma lapiseira mágica, que é essa aqui. Essa é a minha lapiseira mágica. Por quê? Porque tenho ela há anos. É uma lapiseira da Pentel. Ela tem essa ponta de metal,
Eu falo assim, gente, não sei o que que ela tem, mas essa ponta de metal dá uma segurança. E aí o Ai, segredinho é o seguinte, essa lapiseira, ela é 0,5, mas o grafite que eu coloco nela é o 3B. Então é um grafite mais macio, não é o grafite que vem nela, tá? E o grafite também é da Pentel. Então você vai ter um traço fino e um traço um pouco mais escuro. Qual é a vantagem da lapiseira? Você não tem que ficar parando para apontar. Então você desenha assim, né? Precisa de uma pontinha, deu uma apertadinha aqui, já tá ótimo. Então dá um nossa, olha resultado isso, bem gente. bacana. Já tá contando até um segredo aí já. Falei que ia ser uma live assim, ó, com muita coisa bacana para quem realmente quer sair daqui já pronta para começar a desenhar, já começar a buscar uma coisa, Para sair já assim, ó, perdeu com a muita mente. vontade. Exatamente. Agora uma pergunta importante. Você acha importante para costureiras, modelistas, para quem trabalha com fazer roupa, saber desenhar? É importante, na sua opinião? Será que o pessoal pode responder essa pergunta para mim? Põe aí nos Me conta aí. comentários, gente. Vocês acham que é Qual que é a importante opinião ou de não? Põe vocês? sim ou não? Quem Aqui que para mim acha os que é comentários importante? estão congelados, Bruna. Não sei o que eu aprontei. Então, É, aqui, mas ó, para mim o último comentário foi da Lene Ferreira, falando só aqui. A Yane, gente, a Yane também era minha professora de faculdade. Oi, Yane. Falou bacana essa dica. Uso também lapiseira com ponta B, é viciante mesmo, uso para escrever, é macio. Ai, que bacana a Yane aqui. Mas cada Ó, um tem preferência pelo material. O importante é você experimentar, né? é verdade. Ó, Bom, a Adriana falou que acha que é muito importante, Lene falou que sim. se é importante, por que que muitos não vão em busca dessa habilidade? Porque o desenho, gente, é uma habilidade que você vai aprofundar, você vai treinar, né? É Exatamente. importante? É. Por quê? Porque você pode oferecer um diferencial para o seu cliente, por exemplo. Você pode aumentar a sua autoridade diante do seu cliente. Bem, Eu vou pegar aqui o case da Bruna. A Bruna tem um ateliê de noivas. Então, imagina, a noiva chega ali naquele primeiro contato e a Bruna começa a trocar informações, ideias, e de repente ela pega um papel e começa a desenhar, a esboçar na frente da cliente. Vai ou não vai gerar autoridade? Demais. Então, assim, tem gente que se resolve sem? Tem. Mas se você dominar, você vai ter um diferencial. Outra coisa que é muito importante, que aí nesse caso a borracha ela vai ser amiga e não inimiga, tá? Que é o seguinte, vamos imaginar que não existisse desenho na face da Terra. Plim! Acabou, não existe. Ninguém desenha, porque isso não existe, nem sabem o que que é, ok? Então vamos lá, vida prática e real. Você tem um ateliê e você precisa fazer o desenho, não, você precisa fazer a roupa para a tua cliente, mas você não tem o recurso do desenho. Como é que vocês vão trocar ideias? Como é que você vai explicar para ela aquilo que está na tua cabeça? Tá, não tem como desenhar. Então eu vou fazer um protótipo. Imagina, você faz um protótipo, mostra para cliente, o cliente não gostou. Ou muda daqui, muda dali, e você faz, refaz. Percebe o tanto de tempo que você gasta, material, comunicação. Então o desenho serve para tudo isso. Ele vai diminuir etapas, ele vai trazer claridade nessa comunicação para que você satisfaça a sua cliente. E quando eu falo que nesse caso a borracha ela é amiga, é o seguinte, vamos supor que você fez um modelo e aqui você já visualiza como que vai ficar. E aí a tua cliente fala assim, nossa, não, essa manga aqui não tá legal. Você já vem aqui, apaga e dá uma outra solução. Então o desenho é esse espaço para a gente testar ideias. Não é só registrar, mas testar. Deu certo, não deu certo? Isso foi bem bacana o que ela falou, porque faz toda a diferença. Em vários quesitos, faz a diferença do reconhecimento, da autoridade, mas também faz naquilo que eu sempre falo, da importância da gente otimizar os nossos processos, para não ficar perdendo tempo ali, travado numa coisa. E principalmente, não só para quem faz sob medida, para sob medida é extremamente importante para ter essa clareza de ideias, principalmente porque as clientes costumam chegar aqui cheios de referência,
cheio de ideias na cabeça, e ali você vai filtrar e colocar de fato para olhar, ó, é isso aqui? É isso que você gostou? Mas também, por exemplo, se você tem uma loja física e você terceiriza a costura, para não ter erros ali no processo de terceirizar, o que acontecia muito comigo no começo, quando eu terceirizava a costura, era isso, essa falha de comunicar o que de fato eu quero. Com desenho ali, já otimiza todo o processo também de comunicação, de assertividade, e perde tempo, e não deixa de perder tempo, né, gente? Para a gente ter dinheiro, quanto mais tempo tiver. Bom, a gente estava falando da importância, né, do desenho para quem trabalha nessa área. E a gente citou alguns pontos, gente. A gente citou a autoridade, a questão de encantar os olhos da sua cliente, de mostrar um a mais ali no seu serviço, uma personalização. E também trazer clareza para a comunicação, trazer assertividade para a sua produção, mostrar o que de fato o que a cliente quer, alinhar as expectativas, porque isso é importante, principalmente no sob medida, mas também para quem trabalha terceirizando a costura, tem um ateliê e trabalha terceirizando a costura. Inclusive, é uma das coisas que a gente aprende na faculdade, é fazer o desenho com a ficha técnica, tecido, aonde vai zíper, aonde vai costura, aonde vai o quê, tudo explicadinho para a gente conseguir desenvolver essa comunicação caso a gente for trabalhar com uma equipe grande ou terceirizando, né? Isso, perfeito. Agora, eu queria que se você pudesse indicar, antes da gente começar a parte prática, que vai ter parte prática aqui, eu queria que você indicasse, se tivesse alguns livros para indicar para quem quiser começar, ler alguns livros. Já deixei separado, ó. Esse aqui é o xodozinho, tá? Esse aqui é o livro que eu falo assim, todo mundo tem que ter. Por quê? Porque ele tem masculino, feminino, infantil, ele tem técnicas de finalização, ele mostra o que é desenho técnico, completíssimo, e ele tem um ótimo custo-benefício, certo? Então, esse para quem quer começar. E aí vai uma dica, nem sempre livraria tem o menor preço. Às vezes o menor preço é Casas Bahia, que vende livro, sim, mas é só no site, tá, gente? Não adianta ir na loja física que você não vai encontrar. Às vezes até no Extra tem mais barato. Então, assim, vale a pena pesquisar. A partir do momento que você tem esse livro, se você quiser dar mais uma aprofundada, eu recomendo esses dois livros aqui da Bina, tá? Então, é volume 1 e volume 2. Por que eu não recomendo esses livros aqui primeiro? Porque eles têm apenas um estilo de desenho. E para quem está começando, eu acho muito importante ver vários estilos, que é o caso desse. Eu estou falando desse, né? Desenho de moda, técnicas de ilustração para estilistas. Esse aqui é o da Michele. Então, é o livro para começar, tá certo? Ele vai desde o beabá até uma com técnica de finalização. Tudo que para quem está começando precisa, né? Já tem tudo, tem o melhor custo-benefício, então tá ali, ó, gente, para já procurar e começar a praticar, para quem quiser um material ali para ver. E também pode seguir a Vitória, gente, porque, nossa, ela posta cada coisa e muita coisa que dá para você ir assistindo e tentando praticar, é bem bacana. E tem gente que não sabe, mas eu tenho um canal no YouTube e lá tem uma playlist que é desenho de moda. Então lá, assim, ensina do zero a desenhar um croquis. E outras coisas. Aí, gente, tô falando, ó. Não tem desculpa, hein? Basta ter coragem de ir ali e vai tentando, vai praticando. Vamos começar com a parte prática? Gente, eu quero que vocês entendam o que a Vitória vai mostrar aqui. Conta pra gente, Vitória, o que você vai mostrar pra gente aqui na prática? O barulho, só um minuto. Barulho da motoca. Então,
eu e a Bruna conversamos e a gente combinou de dar uma desmistificada no croquis de moda, porque um dos fatores que as pessoas acham que desenho não é para elas é porque elas desconhecem técnica. Então, a gente precisa se apropriar dessa técnica, do estudo. Então, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê por trás, né? Eu digo que Deus é tão perfeito, que fez a gente, né? Construiu esse corpo humano, essa máquina tão inteligente, de uma forma harmoniosa. Então, existe uma coisa que nós chamamos de medida comparativa. O que significa isso? Vou dar aqui um exemplo. O meu rosto. O meu rosto, ele é dividido em 3 partes iguais. Quando eu falo assim, eu estou falando de uma forma geral, porque sim, vai ter pessoas que não vão ser em partes iguais e está tudo bem. Então, a gente precisa de uma base para poder começar, né? Essas 3 partes são testa, sobrancelha, base de nariz a queixo. Então, quando você começa a descobrir que existe uma lógica por trás, você começa a entender que desenhar bem, na verdade, é saber das coisas, é saber das dicas, é saber desse conteúdo, é ter uma técnica para poder colocar isso no papel, né? Da mesma forma que no rosto, a medida de comparação é o olho. Por exemplo, a largura de um olho é igual à distância entre os olhos, que geralmente é a base do nariz, que geralmente é da base do nariz ao lábio inferior. Então, a gente começa a construir a relação entre as medidas. Mas a gente está falando de croquis. Então, a gente está falando de corpo. E como é que fica corpo? Corpo é a cabeça. Ficaria assim, né? Se a gente fosse trabalhar o olho, ficaria assim, bem complicado. Você falar, o corpo tem X olhos de altura. Então, a gente tem que simplificar, né, gente? Simplificar com um bom resultado é o melhor. Então, quando a gente pega a medida da altura da cabeça e vai passando para baixo, e para baixo, uma pessoa normal, estatura normal, ela vai ter 7 cabeças e meia. E os gregos arredondaram para 8, pelo ideal, né? O ideal grego, o ideal ali do herói, né? Um padrão ali, né? São os cânones. Então, o croquis, a gente trabalha com elegância. E onde que vem essa elegância? A gente acrescenta normalmente mais uma cabeça. Então, nós temos 9 cabeças. Bruno, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui a minha imagem. Tá bom. Localizando aqui, que aí a gente vai fazer um esbocinho. Tem mais alguma pergunta enquanto isso? Ó, quem tiver pergunta, vai mandando. Enquanto isso, a Vitória ela vai virar a câmera dela e vai mostrar ali na prática essa estratégia das cabeças para a construção de um croquis. Então, fica ligado. Depois você vai ter a oportunidade de assistir novamente essa aula e ir praticando junto. Aí, estamos vendo bem perfeito. Deixa eu colocar aqui a altura. Um pouquinho mais alto. Me fala se tá dando para ver o desenho inteiro. Tá sim. Só um pouquinho do pé. Aí sim. Ficou bom. Deu, né? Só para eu localizar aqui. Então, olha só. Se tiver pergunta, você pode ir falando, tá, Bruno? Eu vou lendo, tá? Tá. Então, aqui, só para o pessoal entender. Então, nós temos aqui, ó, a medida da cabeça e ela vai se repetindo. Então, essas linhas horizontais, elas não estão aqui à toa. É porque nós pegamos a altura da cabeça e fomos repetindo. E aí que é o interessante, porque a cada momento que eu faço essa repetição, eu encontro algo interessante no corpo. Por exemplo, a segunda medida é o busto, a terceira, cintura, a quarta, o quadril. Então, olha só o raciocínio. Da cabeça até o quadril, nós temos 4 medidas, que vai representar metade do corpo. Por quê? Porque a outra parte são as pernas. Só que no croquis, como a gente acrescenta uma medida, então nós vamos ter 5 medidas para a perna. Entendemos isso? Tá bem elegante, né? Que as pernas longas. Que na vida real, nós fazemos isso colocando salto. A mulherada acrescenta centímetros colocando salto. Né? Na vida real. Bruna, me fala se aqui a imagem tá boa, que é onde eu estou com a mão. Tá ótimo. Eu vou aumentar aqui a luz.
Aham, ficou Melhorou? bom. Melhorou. Tá dando até pra ver a sombrinha do desenho. Ah, tá. Uhum. Então, assim, eu vou fazer aqui um esboço bem rapidinho, só para vocês Tá bom. entenderem essas proporções de cabeça, né? Então, olha, eu tenho uma cabeça. Aliás, gente, eu vou desenhar com caneta para vocês Olha enxergarem. aí. O professor tem disso, né? A gente vai testando, testando, então, para É. uma melhor imagem. Aí. Então, aqui, ó, eu tenho uma cabeça. E aí, Uhum. se eu repito a medida, 2, 3, 4, e a minha caneta tá secando, e a gente vai trocar, porque Desenha aqui muito, tem né? dessas Vai acontecendo coisas. isso. É. Essa agora tá boa. Tá. Vamos ver se ela não seca. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Uhum. 8 e 9. Então, essa é a medida, ok? Então, a primeira medida é a própria cabeça. Na segunda, a gente pega aqui Sim. metade. Metade, gente, é croquis, tá? Por que que eu tô falando assim? Porque na figura humana, ou seja, pessoas reais, não é na metade. É um Sim. pouco acima, na verdade, é 1/3, tá? Bacana. Então, aqui é croquis. Aqui é a terceira medida, cintura. E na quarta, quadril. Então, a gente vem ligando as formas. Mas a gente falou Olha que aí. desenhar é o quê? Fazer linhas. Aí, o que que a gente Sim. precisa? Treinar linhas. Então, o desenho Uhum. seguro vem com o treino da linha, tá? Então, aqui nós temos pescoço. Na segunda medida, nós temos o busto. Uhum. Eu vou representar aqui com 2 bolinhas. Certo? Olha, a gente ganha, dá um croquis. Olha que interessante. Poucas linhas e a gente já começa a perceber esse corpinho, né? Se alguém estiver pensando assim, nossa, mas isso é difícil, vamos trocar o pensamento. Difícil por simples. Isso é simples. Porque se você não sabia disso, agora você está sabendo. Ah, E isso faz diferença. Da fica muito cintura mais até o fácil de quadril, enxergar e visualizar. isso. Da cintura até o quadril, eu vou fazer aqui a linha que seria da calcinha. Eu gosto muito de trabalhar com a técnica que eu chamo de calcinha, né? Porque depois ajuda na movimentação da perna, tá? Porque Aham. é na virilha que o corpo, que a perna dobra. Gente, e aprender a fazer um croquis é tão interessante porque Hum, traz até mais consciência corporal. Consciência do teu próprio corpo, ok? E verdade. aí nós vamos descer aqui, ó, para a perna, Uhum. até a oitava. Apoiada na cesta, eu Uhum. faço o joelho. E aí eu vou fazer essa brincadeira de ligar os pontos. Olha que interessante. Olha como que aqui eu já tenho Olha uma isso. coxa. Abriu, fechou. Bolinha aqui no Gente, tornozelo, ó. Abriu, bacana. fechou. Um leve S. E aqui eu já tenho a parte de baixo da perna. Então, aqui eu tô Muito fazendo assim, bem bacana. rapidinho, bem esquemático, só para vocês entenderem que existe uma lógica, tá? E quando você Muito aprende técnica. essa lógica, é a técnica, existe a técnica, né? Gente, nós nascemos, a roda já estava aí, então a gente não tem que pegar as coisas a Tá partir do inventando, zero. né? É para isso Verdade. que servem os livros, né? Aqui nós temos a articulação do braço, desceu cintura, desceu quadril. Desceu cintura, desceu quadril, e aí a gente trabalha o Gente, preenchimento. como isso simplifica, gente? Tá vendo que, assim, às vezes a gente cria muita coisa na cabeça que é um bicho de 7 cabeças. E quando você vem com uma lógica, olha, de medidas, medidas de cabeças, medidas até ali vai a cintura, até ali vai o busto, você já começa a enxergar isso com mais simplicidade. Exatamente. Ah, mas o meu Olha que... primeiro ficou horrível. Normal, Uhum. tá? O que a gente não pode desistir. Então, você vai fazer até conseguir o resultado.
Então, aqui, só para Exatamente. vocês terem essa ideia, né, de que existe uma lógica por trás. Olha que Isso bacana. é importante. Você Então, consegue assim, ver um croquis ali. isso. É claro que Ai, isso aqui é resultado de muito treino, mas vocês sim. conseguem. Me fala aí o que vocês acharam, gente. Eu fico assim, sempre maravilhada. Quando eu tive essa aula das cabeças, foi meio que um divisor de água, sabe? Meu Deus, eu consigo. Tem um caminho ali. Aqui está o caminho para você começar a desenhar seu croquis. O pessoal falando aqui, tenho que treinar muito, tenho muita dificuldade em desenhar as mãos. Qual conselho você tem para ficar mais fácil? É interessante como que a gente está sempre buscando esse caminho do fácil, né? Verdade. E eu falo assim, faça, faça, faça até ficar fácil. Então, antes de você chegar no fácil, você tem que fazer, fazer, fazer. Agora, existe técnica. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu consigo aprender a desenhar sozinho? Claro que você consegue. Só que se você fizer um curso, você vai economizar tempo. E isso é um diferencial, né? Então, no caso do desenho da mão, a gente precisa simplificar. E uma maneira, né? É olhar para a mão de uma forma geométrica. Mas isso também é relativo. Sabe por quê? Às vezes a pessoa fica presa numa mão e às vezes isso não é importante no trabalho dela. Então, por exemplo, eu tenho aqui um braço. E aí eu não quero me ater em detalhe de mão. Eu posso fazer uma mão estilizada assim. Fica às vezes até um termo, uma marca registrada, você fazer uma mão estilizada. Exatamente. Então não necessariamente tem que ter dedinho por dedinho, unha por unha, né? Não precisa você ficar dar a preso na ideia. perfeição, gente. Perfeição é mito. Aí é a questão de você treinar e você chegar num resultado que te satisfaça. Um resultado que atinja o seu objetivo. Ai, que bacana. Nossa, eu fico muito empolgada quando eu vejo essa aula. Estou revendo essa aula aqui e que mostra realmente o tanto que é bacana a prática e praticando com estratégia. Isso é muito importante. Isso. Nada como praticar, né, Bruna? Nada como praticar. Além de também falando que tem dificuldade em mão. Eu queria saber do pessoal que está com dificuldade em mão. Vocês fazem croquis para roupa, né? Porque, assim, na minha visão, Bruno, na minha prática, a parte da mão, eu faço como a Vitória falou, dou uma estilizada. E aí eu sempre faço ela igual ali, que aí fica uma mão diferente, mas que eu tô fazendo. E porque para mim realmente ali no croquis a importância ali é você mostrar o corpo, o vestido, o movimento, que isso precisa estar bem visível para cliente, na minha vivência, né? Mas olha, quem quer aprofundar na mão, lá no meu canal tem 2 vídeos que eu explico mais detalhadamente como desenhar mão, tá? Inclusive, um dos vídeos eu explico como que você pode estudar sozinha mão a partir de revistas, a partir de imagem de revista. Então é só visitar lá meu canal, é Universo da Vitória, o meu canal. Corre lá. E na bio do meu Insta tem o link. Tem? Então, ótimo. Olha aí, gente, olha aí, já consegue ver o corpo aqui em quantos 10 minutos dela praticando a técnica. Já facilitando a vida. A Simone falou, Vitória é excepcional. Obrigada. Eu quero é pergunta, gente. Adoro responder pergunta. A Mônica tá falando que o professor dela não aceita croquis sem rosto e cabelo. Sem rosto e sem cabelo. Tem que ter rosto e cabelo? Tá. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Que é o seguinte. Muitas vezes os professores exigem para você aprender. Não é que é mal não, viu? Não é maldade não. Mas a questão é,
se você não quer fazer rosto, por exemplo, é por ignorância ou é por conhecimento? Traduzindo, se você sabe fazer um rosto, mas naquele croquis você fala assim, eu não quero fazer rosto nesse croquis. Isso é conhecimento. Entenderam a diferença? Porque não fazer por ignorância, você nunca vai aprender. É igual mão. Qual que é o problema da mão? Tem muitas pessoas que, quando desenham croquis, escondem as duas mãos. Só que isso vira contra. Por quê? Porque esconder as duas mãos, o seu desenho vai gritar que quem fez aquele desenho não sabia fazer mão. Entendeu a diferença? Agora, rosto de croquis, gente, não é figura humana. Então, olha só, se você tentar fazer aqui um pouquinho maior. Por exemplo, se você faz isso aqui, ó, isso aqui já pode ser um rosto. É verdade. Percebe? Bem estilizado. É claro que a gente vai buscar um cabelo coerente, né, com aquilo que você quer. Então, assim, não necessariamente tem que ser perfeitinho, porque vai na questão do estilo. Né? É verdade. Ó, a Adriana tá perguntando assim, é errado desenhar o croquis conforme o biotipo da cliente? Não. Só que aí eu te pergunto, você é o quê? Por que você está desenhando de acordo com o biotipo da cliente? Você é uma empresa de moda ou você trabalha no ateliê? Como que é? Só porque tem que depende ter. muito da dinâmica, né? Também, se você quer algo mais rápido, você pode fazer o seu croquis e ter ali a base do seu croquis sempre. Mas, às vezes, dependendo da dinâmica, você já tem um tempo para elaborar melhor, né? Os seus desenhos, fazer uma coisa mais estilizada, mais pessoal. Mas aí a gente tem que ter um cuidado, sabe, Bruna? Porque é o seguinte, o pessoal critica muito, o pessoal só desenha croquis magrinho. Croquis magrinho. Isso depende. O croquis magrinho é para trazer elegância. Agora, vamos supor que você é uma marca e você trabalha com numerações especiais, né? Numerações maiores. Não adianta você fazer uma base de croquis magrinho. Você precisa trabalhar esse croquis mais próximo da sua cliente, tá? Agora, vamos supor que você vai atender ali uma cliente e ela tem um sobrepeso bem acentuado. Se você fizer uma coisa muito fidedigna, a sua cliente pode não gostar. Tem isso mesmo. Sabe? Então, assim, é igual o croquis para jeanswear. Croquis para jeanswear, eu costumo dizer que é o croquis da mulher boa. Por quê? Propaganda de jeans. A gente só vê as mulheres que tem colchão, né? Que tem bastante bumbum, corpão. Então, para ter uma relação bacana, o croquis precisa, sim, seguir o público-alvo. Inclusive na atitude. Olha, na pose. Né? Então, se a tua marca é streetwear, você pode fazer poses mais streetwear. Mas se é uma mulher sofisticada, feminina, aí você vai fazer umas poses que sigam esse conceito. Isso é bem legal, hein? Porque aí já transparece ali a atitude do seu público. Isso é bem legal. A Luísa está perguntando aqui, como fazer movimentos no croquis? Eu tenho dificuldade nisso, entender os movimentos. Tá, eu vou dar uma dica aqui, digamos assim, a dica, aquela especial, tá? Para fazer movimento, você precisa entender que o movimento, ele acontece nas articulações. Eu vou marcar aqui, ó. Eu tenho, cada articulação dessa significa N possibilidades de movimento, tá? E aí, quando a gente para pensar no corpo humano, a gente chega à seguinte conclusão. Primeiro é o esqueleto, a estrutura. É igual uma casa. Primeiro você tem que ter ali a estrutura. Depois vem os órgãos internos, né? Depois vem a musculatura. Então, o que vai movimentar é o esqueleto. Então, para isso, você pode usar a técnica do esqueleto. É claro que tem conteúdos que a gente precisaria aprofundar para poder realmente saber movimentar. Mas de uma maneira, assim, bem simples. Então, aqui a gente tem a cabeça, desceu, ó, ombro,
quadril, certo? Uhum. A partir daqui, ó, cintura, eu Vai começo a criando uma... movimentar como um compasso. Como um compasso, certo? Então, por Uhum. exemplo, olha que eu tenho uma perna, aí essa perna eu posso trazer para cá e jogar para cá. Então, a gente trabalha esqueleto. E E um depois você vem exercício trazendo esse corpo ao esqueleto. aí você depois vem trazendo o preenchimento. E uma coisa assim, bem bacana, um exercício bem bacana, é você fazer uma pose com vários braços, várias pernas, porque afinal de contas, né, gente, o desenho permite, né? É Então, por verdade. exemplo, olha, eu quero uma perna para cá, eu quero outra perna para cá. Isso Se aqui é permita. brincar, é se Uhum. permitir. Eu quero um braço lá para cima, eu quero esse braço passando aqui na frente. Ó, só que tudo eu tenho que ter objetivo. Um braço Uhum. na frente do corpo, para desenho de moda, não é bom, porque vai tampar Vai o tampar a modelo. roupa? É. Aí não pode. Mas para ilustração já pode. Então, Uhum. a partir do momento que você começa a entender como esse corpo funciona, fica mais fácil você Olha aí, trazer ó. movimento à sua Uhum. figura. E isso é técnica. Sim. Olha que bacana, galera. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. A Dina falou bacana. A pessoa perguntando se a live vai ficar salva. Gente, eu vou editar ela, porque a gente teve que abrir 2 lives, mas eu vou editar ela e vou postar e ela fica gravada por 24 horas aqui no meu perfil, depois vai para os meus alunos da formação da técnica crepagem. Mas eu vou postar bonitinho e ela vai ficar salva por 24 horas. Gente, olha que bacana. Olha isso. Eu sempre fico muito empolgada quando eu vejo essas aulas de desenho, porque mostra realmente o tanto que isso é possível. A Luísa falando, muito prática a explicação. Obrigada. Por nada, Luísa. Gente, mas me segue lá no YouTube, tá? Breve nós teremos aí algumas novidades. Vocês já sabem que a Bruna tem aí o curso online dela. Em breve eu terei o meu, tá? Olha isso. Já não vai ter mais desculpa. Já começa seguindo, já vê tudo, porque tem. Da mesma forma que vocês acharam muito prática a explicação aqui da Vitória, e ela sempre ensina de uma forma muito didática, até porque pega muitos alunos como eu era, né, que não sabia desenhar nada e já sai desenhando, e isso é muito bacana. Segue lá, vê todos os conteúdos, logo ela vai ter um curso ali, muito. Já estou até de olho aqui no curso dela. Olha aí, gente, que É bacana. isso aí. Mais pergunta? Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver aí se vocês têm alguma dúvida. A Sângela falou aqui, super bacana a live. Letícia falou, vou seguir, adorei. Se vocês tiverem alguma dúvida, já me pergunta, que a gente já vai finalizando. E aí, qualquer coisa, a Vitória já vai explicando. Se ficou alguma dúvida, já corre no perfil da Vitória. A Lene falou Perfeito. assim, rosto perfil. Se você tem alguma dica para fazer rosto de perfil. O rosto de perfil, ele é um pouquinho mais detalhado, né? Né? Aí a gente precisaria, assim, de mais tempo. Mas Lene, faz assim, já segue a Vitória lá, já olha o canal dela. Lá ela vai conseguir explicar com muito mais, com mais tempo, principalmente, né? E com mais avançado, um pouco mais explicativo. A Lígia perguntando se vai ficar gravada. Lígia, vai ficar gravada por 24 horas, mas eu vou editar essa live porque eu precisei abrir 2 e aí eu posto para vocês e ela fica disponível por 24 horas. Olha lá, Bruna, no rosto né? de perfil, eu quero só dar uma dica, porque que é muito comum, que é o seguinte: quando se desenha cabeça de frente, acho que tá tão pequenininho, né? O que acontece? Pescoço debaixo da cabeça, né? A gente até brinca. Nossa, só não perdi a cabeça que tá pregado no pescoço. E aí tem um erro que o pessoal faz muito na cabeça de perfil, que é a cabeça com o pescoço reto. Certo. Tá? Nossa, então, cabeça de perfil, pescoço inclinado.
tá certo? E Olha. aí vale a observação. Se você observar qualquer pessoa, você vai perceber que o pescoço é inclinado, tá bom? Então fica essa dica aí, porque às vezes o problema não é nem tanto na cabeça de perfil, É o mas nesse pescoço ali que tá no pescoço lugar errado. durão. É. Aham. Gente, deixa eu ver. Vocês têm mais alguma pergunta? A gente parou no rosto de Aproveita. perfil. Aproveita aí. Vamos ver. Arthur Auriano falando um oi. A Nai tá falando extraordinária, técnica maravilhosa. Aí! Voltou, meu povo. A Lene falando dos pés. Tem alguma dica para passar dos pés? O pé, como qualquer outra parte do corpo humano, a gente pode simplificar sempre pensando na questão geométrica, tá? E aí é a mesma coisa que a gente falou da mão, porque o pé, só de você fazer isso aqui, ó, você já diz, aqui existe um pé, Uhum. certo? Então, assim, não necessariamente você tem que detalhar, né? Fazer mirabolante, um pé, mas se você gosta de sapatos, quer desenhar calçados, aí é importante você fazer o desenho só do pé Só do grande, pé. para você poder detalhar o modelo. Mas se não, é simplesmente como que dizendo, aqui tem um pé, já está resolvidinho. Sim. O que é importante? Croquis, pose é importante? Fazer um croquis proporcional é importante? É. Por quê? Para ele não aparecer. Exatamente isso. O croquis, gente, é como se fosse o cabide da roupa. Então, o que acontece? Se o teu croquis ele está desproporcional, ou se ele tem alguma parte gritando, quando a pessoa olha para o teu desenho, ela não vê a roupa, ela não vai ver a criação. Ela vai ver aquela parte que está gritando. Por isso que a gente, por isso que é importante você ter um desenho bom. Tá Para ficar harmônico, né? Não chamar mais Isso. atenção do que a roupa. Exatamente, porque o que importa é a roupa no desenho de moda, tá certo? Então é por isso que a gente estuda, né, para poder fazer um croquis bacana. Por isso que assim, é até bom levar em conta a posição que você vai pôr, para não colocar nada tampando a roupa, o cabelo não tá tampando a roupa, porque o foco mesmo ali é a roupa. Isso. Exatamente. Então a gente não faz cabelo para frente, não pode, né? E também depende do que você vai desenhar, porque às vezes, por exemplo, em relação à pose, se você faz uma pose, pernas afastadas, aí você fala assim, nossa, eu vou desenhar agora uma saia justa. Não vai dar certo. Não dá. Exatamente. Então a pose, ela tem que vir adequada ao que você quer desenhar. A Neide tá até perguntando aqui em relação à fenda, aparecendo a perna com o pé. É bom pensar nessa pose também, de como vai estar aparecendo essa perna, né? Isso. É porque o que acontece? O pessoal faz a fenda aberta para poder mostrar no desenho que tem uma fenda. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma saia aqui. Desceu uma fenda aqui. Aqui ela abriu, ó. Sim. Porque Então, a perna está aberta, né? Então, dependendo, eu posso trazer para cá essa roupa, ou dependendo, eu levaria lá para trás, para realmente colocar a perna para frente. Não sei se está dando para enxergar, porque eu fiz de lápis. Conseguindo. Tá dando? Tá bem então, clarinho, assim, mas aí tem princípios, né, para você entender isso. Mas mostrar a fenda aberta é um recurso. Sim. Porque senão, se você faz aqui, ó, vou fazer aqui uma coisa bem simplesinha, uma saia. Aí pegou aqui, ó, e aqui tem uma fenda. Tá. E se eu deixo o meu desenho assim, tá dando pra ver? Dá pra ver que tá dando sim. Como é que a pessoa vai saber que isso é fenda? Então, existe uma parte no desenho muito importante, que é a parte escrita, que é a descrição técnica. Eu preciso escrever que modelo é esse, eu preciso escrever todos os detalhes, se tem cos. Eu preciso dizer que aqui é uma fenda, então no desenho a gente vai abrir.
Olha, Porque senão fica só uma costura, a pessoa vai, uai, o que que é aquilo, né? Uma costura no meio da saia? exatamente. Aí eu Uhum, preciso escrever como que você vai abrir e fechar a peça. uhum. Gente, e isso assim, parece óbvio, não é? Mas eu já tive relato, vou contar uma coisa para vocês. Uma Conta. aluna em sala de aula, ela falou assim, professora, porque eu estava falando da importância, né, do Sim. fechamento da roupa. E isso, gente, é o designer, é quem está criando que tem que pensar. Uhum, Por quê? Porque pode acontecer de passar pela pilotista, ou seja, se a empresa não faz a piloto, a peça piloto mesmo, porque tem empresa que uhum. não faz, viu? Vamos falar a É. verdade. Tem empresa Uhum. que faz a modelagem e já manda Direto. para o corte, já faz a Uhum. roupa e etc, né? Então, pode acontecer de um erro ir passando. E aí, o que essa aluna Nossa. me disse? Ela trabalhava na época numa loja de roupa e ela disse que chegaram peças novas e tinha uma cliente na loja e Uhum. ela começou a colocar essas peças no cabide. A cliente viu um macacão lindo, maravilhoso, ficou apaixonada e já Hum. pediu logo para poder experimentar. Gente, na hora que ela pegou o macacão, que foi experimentar, não teve jeito, porque o macacão não abria. Uai. Era um macacão fechado. Tipo, como é que você Gente. entra nele? Então, aqui no desenho, que é a primeira etapa, isso já tem que ser solucionado. E olha que aí passou de um erro pra lá, pra cá, foi parar na loja. Pensa no prejuízo. Pois é. Eu E falei que é assim, uma coisa gente, que parece óbvia, né? A pessoa às vezes nem é, desenhou passando, não. Ela provavelmente vai saber que precisa ter uma abertura ali pra pessoa entrar. Mas não teve, né? é. Olha, a ateliê Neide Vasconcelos comentando aí, né? Às vezes temos dificuldade com os desenhos que as clientes trazem sem definir esses detalhes. Uhum. Exatamente. Porque se quem criou não pensou na solução, em algum momento alguém vai ter que pensar nessa solução. É, E aí é que exatamente. acontece, muitas vezes, do desenho não ser condizente com a roupa pronta. Exatamente. E acontece muito, muito. Ó, até o Leon falou, esse negócio de não abrir a roupa é algo que acontece muito. E é uma coisa óbvia que você acha que não vai acontecer. Pois é, alguém tinha que ter pensado, né? E É, quem? alguém. Quem? O dono da ideia inicial. Exatamente. Por isso, quem trabalha só como estilista, na minha opinião, tem Uhum, que fazer uma aula básica de modelagem uhum, para para ter essa pensar em noção. soluções. Uhum. Exatamente. Porque senão você desenha só linhas ali que não tem propósito nenhum, que não vai vestir ninguém. É. Olha o outro comentário. Lê aí, Bruna, o outro comentário do Leon. Ele falou, essa noção de que tem que passar a medida do quadril ou ombro faz toda a diferença. Às vezes a roupa até fica pronta, ok. Mas quando fica pronta mesmo, não vende porque veste difícil. Olha aí, gente. Uma coisa que você realmente acha que é besta, que não faz diferença e faz. Gente, agora raciocina aqui. Você tem uma cinturinha. Uhum, Aí tem mulher que tem um quadrilzão, sim. certo? E aí tem que liberar quadril. Então, É, não é o caso, por exemplo, eu vou colocar um zíper nas costas. Se esse zíper não libera quadril, não não resolveu. adianta. Exatamente. Então, isso que ele colocou, tem que pensar no quadril e tem que pensar aqui no busto, Uhum, né? Que tem que liberar o busto também. exatamente. Gente, isso a gente está falando para quem vai passar o desenho e vai fazer a roupa, outra pessoa vai fazer a roupa. Porque isso é muito importante. São coisas que a gente está falando aqui, a gente está até rindo e acha que não acontece. Mas essas falhas ali de comunicação, que não está demonstrada ali na base dela, realmente acontece muito. Ó, o Vitor até falou, o desenho é a planta do projeto. Precisa ter descrição técnica e uma parte visual coerente. Exatamente isso, Vitor. É a planta do projeto. Você vai entregar de qualquer jeito sua planta e deixar que os pedreiros fazem do serviço do jeito que eles entenderam, do jeito que eles interpretaram, não vai dar certo. A Mônica falou, mesmo de um zíper pequeno e um vestido justo, ele não sobe no bumbum. Exatamente.
Ó, o Leão falou aqui. Realmente mínima, mas o tamanho do zíper eu acho que é até uma coisa que passa, porque a modelista boa, um costureira, vai saber que está errado e aí vai corrigir. Leão, vou falar da minha experiência própria, assim. Quando eu comecei, eu trabalhava ali, quando eu abri meu ateliê, eu tentei fazer com que eu trabalhasse só na parte de estilista. E terceirizava tudo. A minha modelista morava num canto da cidade, a minha costureira morava no outro canto da cidade. E isso, no meu começo, eu ficava assim, não, isso aqui ela vai saber, não é? Porque ela tem experiência, ela vai corrigir. E vou te falar que não acontecia assim. Às vezes a pessoa já vem achando que você fez certo, eu vou seguir certinho. Às vezes eu faço uma coisa diferente, ela vai achar ruim. E aí é onde ela seguindo fielmente e você não fez exatamente como deveria ser, que acontece os erros e ela só faz, só fecha a peça. Acontecia muito comigo isso. Essa falha de comunicação, por eu não ter conhecimento, eu achava que como ela tinha, ela ia se virar ali e fazer do jeito certo. E realmente, às vezes, isso não acontecia. Eu costumo dizer que o problema é quando você encontra uma costureira obediente ao seu projeto. Por exemplo, você não fez pence. E aí a costureira não faz pence, porque não tem no seu desenho. Exatamente. Exatamente isso. Porque aí você acha, não, mas não é possível. Ela vai pôr uma pence, como é que vai fazer a roupa sem pence? Mas é por isso que é importante, gente. É importante você ter esse conhecimento do desenho, porque para você... E também em conjunto, se você for passar para outra pessoa, também da modelagem, porque você entende ali o que o corpo precisa e faz essa comunicação no seu desenho. E tá ali muito certinho, muito redondinho. A chance de erro é menor. Exatamente. Ó, o Leão falou, aí já falha a comunicação demais, exatamente. A Luísa falou, já colocaram um bolso faca na parte de trás do short. Ai, meu Deus. Eita! A Neide falou, já contratei estilista que fazia o desenho e depois eu tinha que convencer a cliente que a modelagem teria que corrigir. Isso é bem difícil. Olha que triste. Pois é. O Leão falou que sempre teve sorte de trabalhar com modelistas ótimos. Isso é muito bom. No geral, eu acho que a minha comunicação é boa com a equipe. Eu erro bastante, mas a comunicação ajuda muito. Isso é muito importante. Para quem tem uma equipe ali, depende dela também para acertar tudo. A comunicação é muito importante. E também admitir que você falhou. Exatamente. No sentido de que você está aberto a aprender, né? Verdade. Olha aqui, ó, Vitória, já estão trocando contato aqui. Leoneide, você é modelista, já quero contato. Já estão trocando figurinha. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Lembrando vocês que essa live vai ficar disponível por 24 horas. Eu provavelmente vou demorar um pouquinho para postar ela. Não vou postar imediatamente, porque eu vou fazer uma edição para colocar as duas juntas. Mas vai ficar disponível por 24 horas. Depois vai para os meus alunos. O Leão falou, claro, todo mundo erra. Erro sempre com as medidas de elástico. Aí esse negócio... Eu vou virar a câmera, tá, Bruna? Pode virar, pode virar. Ele erra sempre com medidas de elástico. Esse negócio de elástico. Deixa eu ver aqui. E aí, gente? Mais alguma dúvida? Eu acho que a gente foi bem completa aqui, né? No básico, no primeiro do que as pessoas precisam saber. Começando pela coragem, por entender que você não precisa nascer já sabendo desenhar, porque a gente também não nasce sabendo das coisas, é tudo prática, desenvolvendo. Ó, a Neide falou que precisa de um curso para facilitar a comunicação com as clientes. Bacana. Gente, tá com medo, vai com medo. Exatamente. E isso é para tudo, tá, gente? Eu sempre falo, quando você vai embarcar no empreender, eu vou ter o meu ateliê, eu vou crescer a minha empresa que já existe. A gente sempre vai ter medo, a coragem ela tem que ir ali te empurrando na frente do medo. Vai com medo e vai indo que vai ser sucesso, vai acontecendo as coisas.
Bom, acho que é isso, né, Vitória? Sim, se não tiver mais perguntas. Leon falou que não tem dúvidas, veio prestigiar vocês mesmos. Muito obrigada. Muito Obrigada, feliz que você Léo. está aqui. Ah, então é isso, gente. Mas, ó, o Leon falou que fez um curso de comunicação de liderança não agressiva. São os melhores, na minha opinião, tá falando pra Neide. Isso é muito importante. O Leon, ele é estilista, pelo que eu entendi? Ele tem uma Isso é experiência maravilhosa. Isso é muito importante quando a gente trabalha ali com estilista, ter uma equipe ali para desenvolver todo o nosso trabalho. Muito importante. Falando do meu cabelo, tá vendo meus fios pratos, Leon? Tô deixando crescer, olha. Depois de anos usando ele curtinho. Tá deixando ele crescer, né? Mudar é bom. É. Então é isso, né, gente? Muito obrigada. Eu quero agradecer a Vitória. Muito obrigada. Assim, eu tô muito feliz que a gente fez essa aula. Foi muito dinâmica, muito divertida, muito explicativa, assim, eu gostei muito. E também quero agradecer o pessoal que estava aqui, o pessoal que acompanhou, que fez pergunta, que participou. Então, muito feliz também com vocês. Vitória, quer falar alguma coisa? Aí só quero dizer que eu também estou muito feliz. E principalmente, assim, um presentão no dia do seu aniversário. Pois é. Eu já tô com a família aqui do lado, aqui, ó, na sala do lado, todo mundo em silêncio, esperando eu terminar. Que coisa boa. Mas assim, eu fiquei. Essa aula a gente já estava combinando há muito tempo. E aí eu parei para pensar, nada melhor do que comemorar meu aniversário, assim, trazendo todo um conteúdo bacana. Eu comecei a trabalhar com essa questão de ensinar tem pouco tempo e os feedbacks que eu recebo é uma motivação muito grande. Então, todo o pessoal vem fazendo uma parte da minha vida, assim, muito feliz desse ano que eu comecei. Então, não tinha como ser diferente. Eu fico muito feliz, porque tem muitos alunos que falam, professor, eu quero ser professor. Uhum. O professor fica feliz. E eu ainda falo assim, tem que ter gente mesmo querendo ensinar, né? Porque o professor chega uma época que aposenta. Gente, eu não vou aposentar não, viu? Adoro isso aqui, adoro passar conhecimento pra frente. Isso é então, muito bom. Quando eu recebi sentindo... o convite da Bruna, ela me falou, né? Eu me tornei professora, uau! É isso, gente. Conhecimento bom é conhecimento que a gente multiplica. Como é que multiplica? Exatamente. Partilhando, né? Passando esse conhecimento para frente. E isso é o partilhar. Então, tudo que vocês aprenderem, vai passando para frente. É um bom começo. E assim, só essa ideia de compartilhar conhecimento, saber que você está ajudando outras pessoas, gente, isso é tão gratificante, assim, é muito feliz. Você fica muito feliz mesmo que está impactando de alguma forma com o seu conhecimento que estava ali, guardado só para você. Exatamente. Gente, muito obrigada. A Nay tá até desejando um feliz aniversário para mim. Muito obrigada. Muito obrigada, Vitória. Vou deixar a live salva. Provavelmente eu vou postar ela um pouquinho mais tarde para editar, mas vai ficar aqui por 24 horas. E é isso. Obrigada a todo mundo. Adorei. Quem não me segue, Obrigada, já me segue. gente. Quem não segue a Vitória, já segue a Vitória. Exatamente. Vocês têm Um beijo. muito a aprender com a Bruna. E comigo. Beijo, Vitória. Beijo a todo mundo. Beijo. Tchau.